e turismo religioso no Ceará, gente. Eu acho que esses que vocês estão mais apreensivos para ver, né? Então, segundo a Secretaria de Turismo, o levantamento que a gente fez, nós temos hoje no estado do Ceará São Benedito, Canidé, Quixadá, Juazeiro do Norte, e Calcaia e Barbalha, né? Mais fortemente, gente, hoje nós temos como realmente destinos consolidados turisticamente, hoje Canidé e Juazeiro, porque Juazeiro do Norte recebe uma média de 2,5 milhões de roubeiros por ano, e Canidé uma média de 2 milhões por ano também, né? Pode passar. Aí as romarias de Juazeiro, né, para vocês, a de Canidé, os pontos turísticos lá, Brasília de São Francisco, Estado de São Francisco, Praça do Romero, né? Porque é o seguinte, quando nós pensarmos em implantar aqui, fortalecer essa vocação do turismo religioso aqui na Biapaba, nós temos que pensar também nessa questão dos pontos turísticos, né? Porque o romeiro chega, ele faz a sua peregrinação, ele faz o seu ato de fé, ele paga a sua promessa, mas depois é interessante que a região do município tem alguns destinos, alguns pontos turísticos que você consiga segurar esse romeiro, esse visitante, um pouco mais na região, que isso ele vai gerar mais receita, vai gerar mais renda, vai gerar mais oportunidade para vocês. Tanto a oportunidade de gerar emprego e renda, né? E o roteiro Caminho de Assis. O governo do estado de Ceará, ele percebeu que em Canidé existe uma romaria que que me disseram que essa romaria há mais de 50 anos, né? Então, os romeiros saíram, inclusive, são pessoas, me surpreendeu quando a gente fez esse levantamento, porque são pessoas que são juízes, são médicos, são advogados, são pessoas de poder aquisitivo e saíam a pé até Canidé, né? E essas pessoas, elas ficavam assim, elas não tinham um ponto de apoio, né? Então, o que aconteceu? Nós fizemos agora os abrigos, foi feito todo um estudo, onde é que geralmente eles ficavam, onde é que eles já tinham um ponto de apoio, né? Ficavam na casa dos residentes, os residentes ali locais se juntavam, faziam uma comida, um grupo dormia 20 na casa de um, 30 na casa de outro. São grupos grandes, com 200 pessoas, 120 pessoas, né? Então o que ele precisava? Precisaria ter uma estrutura de apoio para que esse turista ele tivesse mais qualidade na sua peregrinação, né? Então nós fizemos esse roteiro, Caminho de Assis, e fizemos esses abrigos, né? 5 abrigos, 3 em Maraguape e 2 em Caridade, né? Aí está aqui os abrigos, aí ele vem, arma a rede, tem espaço, vai ter uma cozinha que vai ser montada, vai ter um restaurante. Então ele vem, ele pode se alimentar aí, ele pode dormir aí, tem espaço para tomar banho, tem banheiro, tem tudo. Então fica bem mais seguro para ele, vai ter segurança. E nós estamos fazendo um projeto de que esses abrigos não sejam utilizados somente para romaria. O que nós vamos fazer com esses abrigos? Esses abrigos nós vamos colocar lá para que durante um ano que não tem romaria, ele seja aproveitado para a agricultura familiar, certo? Então nós vamos colocar os agricultores familiares nesses pontos, vamos criar um espaço que ele possa vender sua alimentação, possa vender seu artesanato, porque tem um grande fluxo de veículo, grande fluxo de pessoas passando. Então a pessoa possa passar, pare e compre um artesanato, se alimente. Então a gente vai fazer isso aí com os agricultores familiares, que é uma forma de incentivar a agricultura familiar. Situação do turismo religioso no Brasil, gente. Isso aqui é só para dar esse feedback para vocês, né? Foi formado em 2011 um grupo pelo Ministério do Turismo, que esse grupo, inclusive eu faço parte dele, são todas as secretarias estaduais que têm vocação para o turismo religioso no Brasil, e esse grupo, eles estão querendo fortalecer esses destinos que já estão trabalhando com a vocação, que já estão trabalhando com o turismo religioso, para que seja comercializado lá fora, né? Que seja comercializado por uma agência do Vaticano, para que haja um intercâmbio, uma espécie de intercâmbio, né? Que eles tragam os turistas de lá para conhecer os nossos polos religiosos, né? E agora, recentemente, só um minutinho, por favor. E agora, recentemente, a CNT, a Confederação Nacional do Turismo do Brasil,
que o Alfredo Jimenez, vocês aí que estão do religioso, se quiser anotar esse dado aí, que é interessante, o Alfredo Jimenez, ele é o diretor de comunicação. Ele está responsável, foi criada agora a sede nacional para o desenvolvimento religioso do Brasil, né, que é justamente isso que eu estou falando. Eles estão querendo fazer um intercâmbio nacional e internacional com acompanhamento, né? Hoje está como piloto Aparecida, o Santuário do Frei Galvão, a comunidade e o Sistema da Canção Nova e outros, né? E o que é o objetivo que eles estão fazendo hoje? Hoje eles estão fazendo um levantamento das necessidades desses polos religiosos, estão fazendo esse levantamento para dar o quê? Suporte profissional, escola técnica, eles vão trazer, né? Estão querendo ver, estão querendo estudar quais são os resultados positivos e desenvolver projetos para esses destinos religiosos. Então eu acho que tem tudo já com esse encontro aqui, que é um simpósio religioso. Então é interessante que a gente entre em contato, inclusive agora dia 8 de março eu estou indo para Brasília, para o Ministério, para a gente discutir justamente sobre o tema religioso, turismo religioso do Brasil, certo? Vou até falar desse momento que nós tivemos aqui, que é interessante, e vou trazer as novidades que eu tiver. Eu posso ficar mandando, o meu contato pode ser o Nelson, e ele manda para vocês todos, tem a lista de presença ali, que tem um e-mail, e manda para vocês todos o resultado desses encontros que está tendo em Brasília. Então, gente, é só isso que eu queria apresentar. Agradecer a todos vocês a paciência, dizer para vocês que a CETU, nós estamos de portas abertas para vocês, a CETU é para vocês mesmo. Nós estamos querendo agora, como eu disse, nós estamos aqui para ajudar vocês, nós estamos aqui para auxiliar, nós estamos, porque ninguém faz o turismo sozinho, tem que ser o governo do estado, o governo municipais, tem que ser um empresário local, tem que ser, não trabalhar na questão de município isolado, tem que ser trabalhar na questão da rede mesmo, trabalhar na questão do polo, da região, da Ibiapaba, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Se a gente trabalhar em conjunto, a gente consegue desenvolver bem melhor o nosso destino.